Para aqueles de vocês que estão ouvindo no Bethel TV ou no podcast, nós tivemos uma tempestade de neve aqui em Reading e nós não estamos acostumados com isso. Parece que destruiu tudo à vista. Enfim, abra em Marcos, no capítulo 5, nós vamos ler no final da mensagem. E nós vamos acabar nessa passagem. Meu pai diz olá, ele está em Taiwan. Pastor Chris está no Cascade nesta manhã. Ele estará aqui à noite. Se você quiser escutar o Chris, venha nessa noite, vai ser divertido. Bem, nós vamos continuar. Na verdade, estamos indo para a semana 3 da série que comecei há um mês. A primeira delas foi Olá, Futuro. E na semana passada foi a segunda parte, foi Sua Promessa, Sua Presença. E hoje faremos a parte 3. Para colocar todos na mesma página, vou rapidamente recapitular o que cobrimos até agora. Na primeira semana, nos concentramos principalmente no conceito do tempo. Umas pessoas da nossa equipe já mencionaram isso. Nós conversamos sobre como o tempo é um conceito tão interessante. Nós temos um Deus que não foi criado, ele estava fora do tempo. O tempo não existia, mas ele criou o tempo e depois nos colocou dentro desse contexto de tempo. Uma das principais coisas que estamos tentando abordar é: o tempo está tirando vantagem de você ou você está aproveitando o seu tempo? Não era uma mensagem para inspirar o planejamento diário e pegar seus calendários e ter cada minuto preenchido, embora que para algum de vocês isso possa ter acontecido como resultado. Foi mais sobre o coração por trás da realidade de que você só tem uma quantidade limitada do tempo. E o que estamos fazendo com isso? Vivemos em um mundo que está constantemente tentando chamar a nossa atenção. Algumas pessoas dizem que a atenção é a mercadoria mais preciosa que temos hoje. É a nossa atenção. No mundo da publicidade, se conseguirem prendê-lo por um segundo, consideram isso como um sucesso. Mas nossa atenção, nossa capacidade de dar tempo para algo é incrivelmente valioso em todos os sentidos, emocionalmente, espiritualmente e mentalmente. Então, quando estamos falando sobre esse conceito de tempo, conversamos sobre como os jovens de 20 anos e adolescentes não pensam quanto tempo ainda resta. Eles estão pensando, eu tenho muito tempo de sobra. Conforme você envelhece e começa a perceber, eu não tenho muito tempo, o que eu vou fazer com o meu tempo? Então, quando eu estou interagindo com pessoas de 70, 80 e 90 anos, eles falam, cara, eu só tenho pouco tempo sobrando, eu quero viver ao máximo. Então, eles fazem aquelas listas de últimos desejos. Então, conversamos sobre isso nessa semana passada, número 1. Então, na segunda semana, no domingo de manhã, conversamos sobre outra coisa, você pode escutar no podcast, a gente estava falando sobre Moisés, a vida de Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, que Moisés se torna um amigo de Deus. Eu não sei sobre você, mas eu quero que o meu túmulo, que na lápide diga, Eric era um amigo de Deus. Eu quero que talvez seja gravado na pedra, mas eu quero que seja gravado no meu coração, na realidade de tipo, sim, eu fui amigo de Deus e Deus me considerava seu amigo. Não apenas o seu servo, que já é uma grande consideração, mas eu quero ter uma amizade com o Senhor, mais do que tudo na vida. Eu quero uma amizade com o Senhor. Então passamos alguns anos atrás estudando a vida de Moisés, especificamente Êxodo 3 até o final de Êxodo, sobre como Deus e Moisés cultivaram esse relacionamento. Isso ainda confunde minha mente. Um desses momentos que mudou para mim foi quando Moisés mudou a mente de Deus. Eu quero dizer que a maioria dos crentes não estão pensando em mudar a ideia que Deus tem. Nós só estamos conscientes de que Deus está mudando nossa mente, mas de alguma forma Moisés entrou neste profundo relacionamento com Deus e ele disse, ei Deus, talvez você vai querer mudar a maneira como você está pensando sobre a situação. Isso é simplesmente impressionante para mim. Então eu estou tão inspirado pela profundidade desse relacionamento. Nós fomos desenhados por Deus para entrar no nosso futuro. Então Moisés ele foi dado a oportunidade de fazer uma decisão incrível em Êxodo 33. Na verdade, começou em Êxodo 3, quando ele estava no fundo do deserto e ele vê o quê? Uma sarça ardente.
Eu conheço pessoas que moram no Oriente Médio e eles dizem que isso é algo comum, que normalmente, às vezes, as árvores, os arbustos, eles pegam em chamas. Então, foi uma ocorrência normal, mas por alguma razão Moisés virou para o lado. Agora, alguns de nós lemos essa passagem, a passagem da sarça ardente em Êxodo 3, e pensamos, Deus falou e então Moisés se virou. Na verdade, é o oposto. Moisés se virou e então Deus falou. Quantos de vocês sabem? É fácil quando Deus fala. Todo mundo fala assim, sim, Deus, você tem a minha atenção. Mas há algo mais que Moisés parece demonstrar que eu acho que é crucial para nós quando falamos sobre o nosso futuro. Mas mais importante é sobre a sua presença. A curiosidade de Moisés é o que levou a essa amizade com Deus. Foi a curiosidade de se virar e fazer a pergunta. Por que esse arbusto não está queimando? Foi essa ocorrência normal, mas porque ele voltou sua atenção, a razão, segundo as Escrituras, era porque a sarça estava em chamas, mas não estava sendo consumida. Eu tenho um sentimento, uma impressão que alguns de nós precisamos ter essa curiosidade novamente. Talvez você era curioso em algum momento da sua vida sobre Deus ou sobre a presença de Deus. Às vezes, quando Deus aparece, nos acostumamos ou nos familiarizamos com a sua presença e com o que Ele faz. Se não permanecemos curiosos, existe a possibilidade de nos tornarmos críticos do próximo mover de Deus, porque não vai ter a aparência da sarça ardente que nós vimos uma vez queimar. Então, essa curiosidade eu acho que é mais importante do que nós entendemos. Eu não acho que a curiosidade pode ser transferida. Eu não acho que a gente possa encontrar a pessoa mais curiosa do mundo e pedir, por favor, me dê a sua curiosidade. Eu acho que a curiosidade é tão pessoal. É uma decisão que você deve tomar individualmente. Agora, você pode se inspirar. No final dessa mensagem, eu espero que você, pelo menos 2 de vocês, tenham uma curiosidade despertada novamente. Minha esposa, ela tira sarro de mim, porque ela diz, cara, você é facilmente inspirado. Eu assisto aqueles programas de culinária, tipo Mesa de Xadrez, Mesa Final, excelentes shows culinários. Não os shows culinários da Good Morning America. Eu estou falando sobre outros tipos de programas de culinária, e eu falo, cara, eu acho que eu encontrei o meu chamado. Eu acho que eu poderia fazer isso. Eu acho que eu poderia vencer todas essas pessoas se me dessem a chance. A minha inspiração vai nisso. Eu falo, tipo, eu consigo. Mas, de qualquer forma, eu sou facilmente inspirado. Então, eu espero que você hoje seja inspirado pela mensagem, especificamente que fique curioso novamente. Tipo, por que isso é importante? O que Deus está fazendo aqui? E de repente você está sendo puxado para o encontro. Eu acho que há muitas coisas que tentamos entender sobre Deus fora do contexto do relacionamento. Eu amo quando Paulo diz, para os judeus é uma pedra de tropeço e para os gregos é tolice. Porque do lado de fora do relacionamento parece uma farsa total. É tipo, o quê? Isso não faz nenhum sentido. Mas uma vez que você está dentro do relacionamento, é incrível o quanto isso faz sentido. É muito difícil entender Deus. Você pode entender Deus na teoria, você pode entender Deus no papel, mas se você realmente quer conhecer a Deus, o relacionamento tem que estar intacto. Então, quando falamos da presença de Deus, na verdade, é um convite para a presença de Deus, um relacionamento. Se você não sabe, eu sinto que há uma boa oportunidade para colocar todo mundo em dia. Eu diria que nos últimos 1 ou 2 meses, nós estamos experimentando um novo derramamento nesse ambiente. Se você não sabe disso, você é bem-vindo. Eu só quero dizer, você vai querer começar a se inclinar. Há momentos, historicamente, que eu sei ao longo de nossas vidas sobre esta casa, onde o Senhor começa a se mover de uma maneira linda. Eu sei que algumas noites, domingos atrás, este salão estava lotado com um monte de gente. No final da noite, muitas pessoas estavam no chão diante do Senhor, apenas na presença de Deus. Eu sei que na escola ministerial aqui, há encontros acontecendo, os horários estão sendo jogados para fora e nós estamos apenas indo atrás dele. E Deus está aparecendo. Eu sei que os corredores da BCS, que é a escola das crianças, estão se tornando
locais de encontro, as crianças não estão chegando em suas salas de aula porque a presença de Deus está aparecendo. Quando eles pensaram que era matemática, que era o assunto do dia, Deus disse, na verdade, eu quero ser o assunto do dia. Na Tribe, na terça-feira à noite, nossos jovens adultos estão tendo algumas coisas incríveis acontecendo lá, e os adolescentes na quarta-feira. Então, são apenas alguns de vários lugares, mas parece haver algo agitando no mundo espiritual agora. Agora aqui mesmo, eu quero encorajá-lo a começar a se inclinar, que tem uma presença de Deus que tem aspectos diferentes, na verdade, da presença de Deus. Normalmente, nós frequentemente pensamos, o peso da presença de Deus. Se você já esteve em uma sala onde Deus estava lá e foi tangível, nós chamamos isso da presença manifesta, sentimos o Senhor. É tipo assim, não se mexa, não fale, mas apenas esteja aqui. Eu amo isso, eu quero dizer, eu nunca canso disso. Às vezes está no seu carro, às vezes em sua casa, em seu grupo de discipulado, em seu próprio tempo com o Senhor. Essa presença pesada do Senhor. Mas eu tenho um desejo hoje para nós ajudar a entender os diferentes aspectos ou talvez as dimensões da presença de Deus. É algo que é uma paixão minha. Toda vez que eu estou diante de Deus, eu pergunto a Deus, o que você está fazendo neste momento? Eu fui criado dessa maneira, eu estive em ambientes onde isso é mais ou menos a nossa função, é o nosso padrão. Eu não estou pensando quando que isso vai acabar para que eu possa ir para casa para assistir o jogo. Para alguns de vocês é essa a sua alegria e tudo bem, mas para mim eu penso, Deus, o que você está fazendo agora? Eu não quero perder algo que você planejou para este momento. Então eu me vejo apenas consciente. Às vezes aparentemente nada acontece, mas a próxima vez que nos reunimos, ok, Deus, o que você está fazendo hoje? O que está acontecendo? Eu não fico olhando ao redor da sala para ver ao redor da igreja para ver quem está aqui. Eu estou olhando para ver se Deus está aqui. Mas isso é algo profundo dentro de mim que eu quero transmitir. Existe essa curiosidade, existe esse desejo, existe essa paixão pela presença do Senhor. Eu lembro que cerca de 10 ou 12 anos atrás, eu estava liderando o BSSM, que é a escola ministerial aqui no segundo ano na época. Nós estávamos em outro campus, outro prédio. E eu tinha planejado uma viagem missionária para Nicarágua. Eu estava lá, eu já liderei viagens para lá. O Senhor tinha falado conosco sobre esse país, então nós estávamos colocando muitos recursos e tempo indo para lá. Eu tinha uma equipe organizada, acho que era 14 pessoas, se eu me lembro direito. Foi em janeiro deste ano em particular. Algo aconteceu, eu não fui capaz de ir nessa viagem, então eu enviei a equipe de qualquer maneira. Mas quando eles voltaram dessa viagem, eu percebi que eles trouxeram algo com eles, eles não só deram de si. E quando eles voltaram, o que aconteceu na escola foi muito louco. Deixa eu explicar. Que Deus apareceu e todos os nossos planos saíram pela porta. Foi um tempo incrível. A presença de Deus veio na sala e as pessoas choravam diante do Senhor e gritavam. Foi apenas um daqueles momentos surpreendentes. E claro, nós pensamos, sim, esquece, né? O resto do dia nós vamos só atrás disso. No dia seguinte aconteceu de novo e no dia seguinte aconteceu de novo e nós percebemos, temos que repensar toda a nossa agenda, não apenas a agenda de hoje. Então a gente falava para as pessoas que iam pregar naquele dia, olha, algo está acontecendo na nossa classe agora, Deus está aparecendo, há uma grande possibilidade de você não pregar hoje, mas por favor, venha, só se por acaso. Nós preparamos eles, né, porque a gente estávamos vivendo isso todos os dias, mas eles estavam vindo. Eu amo meu pai, é clássico Bill Johnson. Meu pai chegava toda semana e dizia, eu não vou pregar hoje. Ele apenas chegava e sentava na primeira fileira ou sentava-se no banco de trás. E isso se tornou o nosso ritmo normal, isso se tornou normal. Agora, se você estudou a história do avivamento ou esteve ali, há uma frase interessante. Eu não percebi o quão forte essa frase estava em mim até cerca de 10 ou 12 anos atrás, quando isso estava acontecendo. A frase é essa. Por que o mover de Deus acabou? E você lê essa frase em vários livros diferentes, e a frase é, o homem pegou suas mãos sujas e acabou com o mover de Deus.
Então, claro, você diz para si mesmo, eu não vou ser esse cara, eu não quero ser esse cara. Eu quero ser, não quero ser esse cara do livro dos Gerais de Deus, que colocou a minha mão no mover de Deus e o mover acabou, entendeu? Naturalmente, você coloca a mentalidade de, eu não vou fazer nada, eu vou deixar isso pra lá, porque eu não vou ser esse cara. Você pode ser o cara, ou talvez seja você, mas não vai ser eu. Então, esse foi o meu modo de operação. Que eu pensei, eu definitivamente não vou tocar nisso. Nós só vamos deixar isso acontecer e nem vamos fazer nada. Se terminar meio estranho, tudo bem. Pelo menos não tocamos nele. E eu me lembro que nessa época o Senhor começou a conversar comigo. O Espírito Santo me perguntou um dia, ele disse, Eric, o que você faz quando o seu filho faz algo incrível? O que você faz nesse momento? Eu disse, eu vou até eles e digo, bom trabalho, muito bem, eu celebro. E eu falo para todo mundo o que os meus filhos fizeram. Olha o que eles fizeram, foi ótimo. E aí ele perguntou para mim, o que você faz na parte normal da vida? A gente faz a vida juntos, a gente janta junto, brinca junto. Aí ele perguntou, o que você faz quando o seu filho faz algo ruim? Aí eu falei, eu vou até ele, converso com ele. E aí Deus falou para mim, você está com tanto medo de tocar na presença que você não faz nada. E eu percebi que eu precisava fazer um ajustamento de como eu estava pensando sobre isso. Porque quando o meu filho faz algo de errado, eu, como pai, fui para perto dele. Eu não falava para eles, você cometeu um erro, agora você não tem mais um pai. Estou fora. Eu acho que muitos de nós vemos Deus dessa maneira, tipo, eu não quero que ele seja pai, então nós não fazemos nada. Agora, eu quero, assim, conversar sobre como interagir com a presença de Deus. O temor de Deus é necessário quando você está liderando com a presença de Deus, quando você está lidando com a presença de Deus. Se você não tem o temor de Deus em sua vida, não creio que exista uma linguagem no planeta capaz de articular com exatidão o que é o temor de Deus exatamente. Na nossa melhor linguagem, o que descrevemos que é como um medo, é se maravilhar, é um respeito absoluto. Mas é tão crucial porque o temor de Deus mantém você em uma compreensão correta de quem Ele é e quem você não é. Mas quando o temor de Deus está intacto, há também esse elemento de Deus para que, às vezes, nós esquecemos que Ele é muito brincalhão. Deus é incrivelmente brincalhão. Eu quero desafiar você hoje, que você comece a perceber que tem partes mais brincalhonas de Deus. Que nós só entendemos Deus como aquele que perdoa os nossos pecados. Que isso é completamente necessário e importante, mas esquecemos que, na verdade, Ele é um pai que quer brincar com você. Eu tenho 2 filhas, mas quando elas eram mais novas, a gente brincava tanto. As meninas, elas gostavam de lutar. Elas eram super físicas. E quando elas eram pequenas, elas não conseguiam me machucar. Então, sempre tem aquele momento, 30 minutos na luta, e a mãe falava assim, olha, alguém vai se machucar. Aí, de repente, alguma criança batia a cabeça na mesa, algo assim. Mas o que é isso? O pai quer brincar com seus filhos. Agora, os meus filhos nem sempre querem brincar. Eles têm 19 e 17 anos, mas eu faço elas brincar. Normalmente, cerca de 1 minuto brincando, elas começam a brincar e agora eu que fico machucado. Eu falo, não pode fazer isso. Mas o ponto é, o pai, ele quer brincar com seus filhos. Ele não quer ser apenas aquele que corrige, disciplina ou redireciona. Um bom pai, ele tem um lado brincalhão. Ele quer brincar com seus filhos. Então eu lembro na presença de Deus, eu penso, ok, primeiro, eu não quero tocar na presença de Deus e ser o cara nos gerais de Deus, mas eu também quero aprender a interagir com a presença do Senhor. Para mim é bem cauteloso, não é indiferente. Não é tipo, apenas vou rolar com isso. Não.
Eu quero fazer isso bem, especialmente nessa época do segundo ano. Isso estava acontecendo todos os dias. Agora eu apenas tento aplicá-lo em todas as áreas da minha vida. Eu lembro que nessa temporada foi tipo, ok, vamos tentar isso. Toda vez que não dava certo, eu fui bombardeado, tipo, senti que o Senhor estava dizendo isso e ficou óbvio que o Senhor não estava dizendo isso. Alguns de vocês já estiveram lá. Eu não gosto de falhar. Eu não gosto de falhar. Se eu não sou bom em algo, eu vou praticar em particular. E depois eu apareço e finjo que eu fiz isso toda a minha vida. Mas na verdade eu comecei 2 semanas atrás. Me desculpe, mas esse sou eu. Enfim, eu não gosto de falhar. Então foi muito difícil para mim, mas... Porque eu falava, eu me levantava e dizia, sinto que o Senhor está fazendo e precisamos fazer isso. E 2 horas depois eu falava, definitivamente não era o Senhor. E eu falava, Deus, eu pensei que isso era você. E ele disse, não, isso é o que eu estava pensando. Está bem, está bem. Então, foi uma descoberta de como que isso funciona. Foi humilhante, mas também foi incrivelmente divertido, porque eu senti que fui apresentado a uma parte de Deus que eu não sabia que existia. Essa brincadeira, tipo, eu quero te ensinar a tocar. Agora, alguns anos atrás, tivemos uma manifestação única de sua presença nessa sala. Foi algo que nós chamávamos de nuvem da glória. Não foi algo que seus olhos espirituais viram, era algo que estava muito no físico. Foi uma manifestação física. Alguns de vocês estavam aqui durante essa temporada, alguns de vocês estavam assistindo online na Bethel TV ou no YouTube. Mas lembro-me no começo que foi um período de 18 meses em que 26 vezes essa nuvem de glória se manifestaria na sala. Às vezes era sutil e pequeno, outras vezes a sala inteira seria preenchida com esse pó de ouro. Mas no final da noite você poderia limpar a mão no palco e havia glitter em suas mãos. Claro, você pode imaginar os críticos, as pessoas que falavam, precisamos verificar o ar-condicionado. Foi um processo muito interessante. Deixa eu colocar nessa maneira. Todos os vídeos no YouTube por aí, não confiam em todos eles. Mas para nós que estivemos aqui, nós falamos, ok, Deus, você está aparecendo. Quantos de vocês lembram da Estrela da Manhã? Você lembra quando as notícias se espalhavam? Na época do VHS, a notícia espalhou que em uma das suas reuniões, a nuvem de glória surgiu e eles mergulharam no piano, correram, foram para a sala, não sabiam o que fazer com ela. Eu lembro quando foi a primeira vez que eu vi. Foi uma sexta-noite, teve uma conferência dos Céus Abertos, foi nessa sala. A noite tinha acabado, nós tínhamos orado por milhares de pessoas, talvez tinha umas 100 ou 200 pessoas aqui, e nós estávamos ministrando e orando pelas pessoas no final da noite. E eu lembro que todo mundo começou a apontar. Sabe quando num jogo de beisebol alguém aponta para o céu e todo mundo olha para lá? Enfim, nós começamos a ver uma nuvem se formando na sala. E no começo eu pensei, o que está acontecendo aqui? No final, todos nós estamos lotados, 100 ou 200 de nós nesse canto da sala. Estamos apenas olhando para isso. Nós temos filmagem disso. É um pouco granulado, porque os iPhones naquela época eram meio velhos. A qualidade não era tão incrível. Calma aí, eu vou explicar tudo isso para os visitantes da primeira vez. Só um minutinho. Enfim. Dá um minuto, eu vou voltar para falar com você. Nada estava acontecendo, mas de repente essa nuvem explodiu em nossos rostos e eu me assustei. Eu pensei, ok, eu tenho que dar alguns passos para trás. Agora, para vocês que estão visitando, deixa eu explicar.
Muitas vezes Deus aparece, mas não de acordo com a sua zona de conforto. E não de acordo com o seu entendimento. Você pode perguntar, bem, onde está isso na Bíblia? Eu não sei sobre você, mas todo esse livro ali é tão bizarro. Se isso não é bizarro para você, então você não está realmente lendo ele. Esse livro é incrivelmente bizarro em como Deus aparece e como Ele escolhe aparecer. Se você diz que não há precedência, eu não quero dizer isso de uma maneira ruim. Você só precisa abrir este livro e perceber. Uau, Deus não faz acepção de pessoas. Ele não aparece com base no meu nível de conforto ou nos meus níveis de compreensão. Ele vem e nos faz ajustar. Eu só quero encorajar com isso para as pessoas que estão dizendo o que está acontecendo aqui. Então, eu lembro que a nuvem de glória continua aumentando. Geralmente, em algum momento dos 18 meses, não era no final de uma noite. Foi geralmente no início do culto. Às vezes chegávamos e dizíamos, é uma daquelas noites. Eu não vou tocar nisso. E uma pessoa falou para mim, eu acho que qualquer pessoa que tem câncer deve ficar lá. Nós pensamos, o que poderia estar de errado com isso? Então, nós falamos, vocês que estão com câncer, se alguém está com câncer aqui, vai até lá. Vai até a nuvem. E eu não sei quantas pessoas foram lá. Teve uma moça que tinha estágio 4 de câncer. E ela foi para o médico e o médico disse para ela, você não tem mais câncer. O que era uma ideia impossível acabou se manifestando em um milagre. Eu lembro de assistir as crianças. Isso era o meu favorito. As crianças eram as primeiras aqui. Elas ficavam de pé nas cadeiras com as bocas abertas. Tipo, tentando inalar isso. Sabe quando você come em um restaurante muito chique, eles colocam como se fosse ouro bem fininho na sua comida. E no avivamento do Azusa, eles colocavam essas coisas em jarros, porque diziam que as crianças colocavam isso porque eles tinham uma inocência, né? Uma curiosidade sobre esse pó, esse glitter de Deus. Mas o que era tão maravilhoso é que continuava isso. Para eles era uma maneira de brincar. Então, é uma maneira séria, tem uma coisa assim, séria sobre isso, mas também tem uma coisa sobre brincar. Então, aprenda a brincar com o Senhor novamente. Ele quer brincar com você. Então, há um aspecto de brincar. Outra coisa sobre a presença que eu acho importante mencionar é que você pode ser curado na sua presença. Eu compartilhei minha história um pouco recentemente aqui. No ano passado foi um ano muito difícil para mim. Eu conversei sobre isso no domingo de Natal. 2018 foi um grande ano, em muitos aspectos. Mas, pessoalmente, foi um dos anos mais difíceis para mim. Eu tinha uma disciplina regular, onde todas as manhãs às 5h45 da manhã, eu me levantava. É quando eu levantava para passar tempo com o Senhor, a minha devoção, meu tempo com Deus. Isso já era uma disciplina na minha vida, o que é um milagre, primeiro de tudo. Eu não sou uma pessoa matinal, mas me tornei por causa disso. Eu acordava todas as manhãs, então quando entrei nessa temporada realmente muito difícil que se tornou o meu lugar com o Senhor, alguém me perguntou uma vez, com que frequência você recebe um sozo? Eu disse, bem, naquela estação, naquela época, era todas as manhãs às 5h45. Toda vez que eu conversei com o Espírito Santo, era um tempo de cura e libertação, que é o sozo da Bethel. Mas o que realmente me curou no final foi a presença de Deus. Não foram as ferramentas e também não foram os conselheiros, foi a presença de Deus. Eu quero encorajar a você. Vá à presença de Deus. É ali que você é curado. Eu lembro que todas as manhãs eu fui instruído a ir à raiz da minha dor. A maneira que eu fui instruído a fazer foi realmente pensar
sobre o quanto meu peito doía. Pense na dor. Isso é assustador. Você pensa, eu não sei onde você está indo. Eu gosto de tirar maçãs da árvore, mas, tipo, não precisa chegar no sistema das raízes. Mas eu lembro que todas as manhãs durante a semana, eu ia ao lugar que estava causando a dor e eu perguntava, Espírito Santo, o que você está dizendo sobre isso? O que você está dizendo sobre isso? E eu fazia isso por semanas, às vezes meses. E foi nesse processo que a presença de Deus trouxe cura para mim. Trouxe cura, lidou com a dor, lidou com as questões, me religou, reorganizou. Foi em sua presença que eu fui curado. Quero te encorajar hoje. Se você está neste lugar e você precisa de cura, o Smith Wigglesworth, ele diz algo incrível. Ele diz, quando a presença de Deus está na sala, você não precisa orar por alguém por cura. Eu acredito que um dos produtos, se você quiser pensar nessa maneira, na presença de Deus, é a cura. As vidas são restauradas, corpos são restaurados, mentes são colocadas de volta no lugar, almas são curadas. Todas essas coisas acontecem como resultado da presença de Deus. Em outras dinâmicas, depois da semana passada, alguém me fez uma pergunta. Então, como você sabe, falando sobre a Terra Prometida em Êxodo 33, há um momento onde Deus diz, Moisés, vou mandar você para a Terra Prometida e eu vou enviar um anjo antes de você e o anjo removerá todos os obstáculos para que você possa ocupar a Terra. Quantos de vocês estariam animados se Deus aparecesse hoje e dissesse, ei, tudo que está no caminho do seu destino, eu vou enviar um anjo e ele vai destruir isso para você. Mas Moisés fala algo nesse momento que realmente me tocou. Ele disse, Deus, espere um minuto, você não vai com a gente? Quantas vezes eu fui atrás de uma promessa, mas esqueci de perguntar se ele estava vindo? Eu nem queria olhar para trás para descobrir. A ignorância é melhor aqui, nesse momento. Alguém concorda? Alguém perguntou para mim, como você sabe se Deus está com você? A resposta engraçada é que é óbvio quando Deus está com você, mas é uma boa pergunta. Aqui você tem Jesus dizendo, eu não faço nada além do que vejo meu Pai fazendo. É uma ideia de tipo, não faça nada até que Ele faça algo. Quando Jesus diz isso, você poderia viver por essas palavras, mas então há outros lugares na Escritura onde Ele diz também, deixe sua luz brilhar. Então, há uma tensão automática nas Escrituras. Existem histórias, eu compartilhei alguns deles no Antigo Testamento, onde Deus lhes daria instruções. Ele faria as instruções e depois algumas, onde você fala, ok, eu não quero fazer nada que o Pai não esteja me dizendo para fazer. Mas há também algo que chamamos de livre-arbítrio, que Ele confiou a nós. Você pode perguntar, bem, qual é? Minha única resposta, alguns podem ter uma resposta mais educada, mas é simples. Você vive com essa tensão. Você apenas vive com a realidade de, Deus, existe alguma coisa que você queria que eu faça agora? E há momentos que parece que o céu está te apoiando. Às vezes o céu vai antes de você e outras vezes o céu segue você. Tudo bem, Efésios capítulo 4, vamos terminar aqui, versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam repletamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O primeiro verso fala sobre ser digno da vocação que receberam. A chave de andar com o Senhor é com humildade, com longanimidade, suportando um ao outro em amor.
é algo sobre uma postura onde eu quero encorajar, que possamos fazer hoje. Estamos experimentando algo que Deus está fazendo. Meu coração para você, para esta casa, é que nós nos posicionemos nesta temporada para vir diante do Senhor sem nenhuma outra agenda além de estar com Ele. Chris Cruz tem nos encorajado recentemente. Ele está compartilhando essa frase. Não é para fazer várias coisas, multitarefa espiritualmente. O que ele quer dizer com isso é que muitas vezes nós queremos colocar multitarefas em nossa espiritualidade. Enquanto estou fazendo isso, também farei isso. Eu vou ler a minha Bíblia, ouvir um podcast, tocar a música de adoração no fundo. Ok, eu tenho 15 minutos. Vamos apenas fazer o máximo que puder em 15 minutos ou 2 horas. O Chris realmente nos inspirou a desacelerar, por exemplo. Mas, em segundo lugar, ser focado em uma só coisa. Eu quero encorajar vocês. Estamos numa época em que sinto que o Senhor está nos chamando para uma devoção para Ele. Então, para mim, eu estou cortando as coisas pela metade. Em podcast, estou cortando um pouco. Eu quero colocar toda a minha atenção para este momento. Estamos em uma época onde o Senhor está querendo nos mostrar coisas incríveis. Viver coisas novas. Mas o meu desafio é, nós podemos colocar nossa atenção a Ele e não ser puxado em 1 milhão de direções. Lembra, um futuro em sua presença é Ele que vai sustentar. Um futuro na presença dele, Ele sustentará. Então vamos ficar de pé. Eu quero orar por você. Se o time aqui do ministério possa chegar aqui à frente, com todos os olhos fechados, apenas por privacidade, para ter um momento diante de Deus. Pai, eu oro para a nossa igreja, agora mesmo, todos aqueles que estão visitando de outros países, ou aqueles que aqui é a sua casa. Nós reconhecemos que você está fazendo algo agora. Você está fazendo algo em nosso ambiente, em todo o nosso ambiente. Nós, como família, hoje dizemos sim, para entrar em nosso futuro com a sua presença. Oramos pelas pessoas à nossa direita e à nossa esquerda. E nós colocamos a nossa devoção e atenção a você. E eu oro para que aprendamos sobre a importância da presença do Senhor. Que também possamos aprender sobre como brincar com você, interagir com a presença de Deus. Quero pedir, Deus, para as pessoas que estão com alguma doença, que possam ser curados.